Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom compartilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a segurança inabalável que nós temos em Deus. É bem verdade que nós vivemos tempos difíceis, crises, guerras, momentos sombrios, abocanham a humanidade. Nós somos frágeis. A nossa alma procura por um lugar onde ela possa ter paz, onde ela possa ter sossego e refrigério. Mas em nós mesmos ela não pode encontrar. Nós somos frágeis, por dentro, por fora. E para vocês terem uma ideia, nós somos instáveis. Há dias que nós estamos extremamente felizes. Em outros, nós estamos entristecidos. Há dias que nós estamos fervorosos, cheios de força, de vigor, de esperança. Em outros, nós estamos deprimidos. Há dias que nós estamos cheios de saúde. Em outros, nós estamos enfermos. Meus queridos, se por um lado nós encontramos luta por fora, que vem de fora para nos atingir, por outro, nós enfrentamos lutas que vêm de dentro de nós. O apóstolo Paulo diz: quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E diante de tamanha luta, o apóstolo dá um brado. Ele diz: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele traz um brado de esperança. Ele diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós temos um lugar para onde correr. Nós temos um porto seguro. Nós temos quem nos socorre. E olhando para Romanos capítulo 8, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos importantes sobre a nossa segurança inabalável. Em primeiro lugar, eu destaco a vocês que nós somos seguros porque Jesus é por nós. Está escrito no versículo 1. Ora, pois já nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu e você carregávamos uma dívida com Deus. E do ponto de vista humano, nunca pagaríamos. Então Jesus vem e Ele assume a nossa dívida e rasga esse escrito de dívida lá na cruz do Calvário. Eu e você carregávamos uma condenação sobre os nossos ombros. E então o Senhor Jesus chega e assume a nossa condenação quando Ele vai para a cruz do Calvário. Ele morre a nossa morte, a minha morte, a sua morte. Nós estávamos condenados diante do tribunal de Deus. Estávamos perdidos. E então Jesus chega e paga nossa dívida com Deus e nos justifica. Põe sobre nós a sua justiça, de tal forma que agora nenhuma condenação poderá nos condenar. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Porém, muita gente vive prisioneira dos seus próprios pecados. Mesmo sabendo que em Jesus nós podemos ser libertos, o diabo tem deixado muita gente presa nas suas próprias culpas. Eu conversava com uma senhora um dia, e esta senhora estava adoecida emocionalmente. Ela não comia mais, ela não saía de casa, ela não se levantava mais, ela estava doente. E quando eu investiguei para saber a causa de tudo aquilo, ela me disse que na sua adolescência tinha tido uma criança e ela, sem estrutura, não pôde criar a criança, não recebeu também o apoio dos pais. Ela era adolescente na época. E ela se revoltou, entregou a criança para uma família e foi embora de casa.
Muitos anos depois, aquela mulher estava adoecida ainda por causa daquela culpa que ela tinha do passado. Mesmo a sua filha já tendo lhe perdoado, mesmo ela já tendo pedido perdão a Deus, ela vivia presa porque ela não conseguia se perdoar. Em Cristo nós podemos estar libertos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O diabo tinha aprisionado aquela mulher, mesmo ela já tendo pedido perdão à filha e a Deus. Mas eu gostaria de destacar um segundo ponto aqui. Nós estamos seguros porque o Espírito Santo de Deus é por nós. Está escrito em Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Notem que o texto diz: o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Como eu já falei antes, nós somos fracos, meus irmãos. Nós temos fraquezas espiritual, fraqueza moral, fraqueza física. De qualquer ângulo que você olhar, nós somos fracos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos uma caminhada. Nós estamos rodeados de grandes lutas, é verdade. Mas nós temos o Senhor Jesus por nós e temos o Espírito Santo como nosso auxiliar. Quando o texto diz que Ele nos assiste, a palavra que lá no original tem o sentido de ajudar a carregar a carga. Em outras palavras, quando você está carregando um peso sobre os seus ombros, o Espírito Santo chega do seu lado e diz: deixa eu te ajudar a carregar. Você não está sozinho nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Nós somos fracos, é verdade. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso conosco. O texto diz que nós não sabemos orar como convém. Há quem diga que aqui está a causa da nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar. O pastor Hernandes diz que nós não sabemos orar pelo menos por duas razões. Primeiro, porque nós não temos discernimento, nós não temos sabedoria suficiente. Nós pedimos que não era para pedir, e aquilo que era para pedir, nós não pedimos. Então nós não temos sabedoria suficiente para orar. Segunda razão, nós não temos paciência para orar, paciência para esperar o tempo de Deus. Por isso é necessário que o Espírito Santo nos auxilie, que Ele interceda por nós, junto do Pai, com gemidos inexprimíveis. Oh, como é maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos, que nós estamos seguros. Em terceiro lugar, eu e você estamos seguros, com uma segurança inabalável, porque Deus é por nós. O versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus queridos, uma leitura desatenta, um leitor desatento, poderá dizer: parece uma contradição que está escrito aqui. Quem será contra nós? Pois se nós fizéssemos essa pergunta, certamente muitos inimigos se levantariam. O mundo inteiro se levantaria e diria: nós somos contra você. O inferno inteiro se levantaria e diria: nós também somos contra você. Mas um pouco mais perto, a nossa própria carne bradaria e nós dizendo: não esqueça, eu sou contra você. Então qual o sentido desse texto? Quando o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O sentido é: já que Deus é por nós, não importa o inimigo que se levantar, já estará vencido. Qualquer que seja o inimigo que se levante contra nós, povo de Deus, já está vencido, porque Deus é por nós. Em quarto lugar,
Nós estamos seguros por causa do amor de Cristo. O apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele traz aqui uma série de respostas. Será a tribulação ou a angústia? Veja que não importa se for uma angústia que aperte o nosso peito, ou uma tribulação que nós enfrentamos, que venha de fora, não pode nos separar de Cristo. E aí ele prossegue dizendo: perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, nada disso pode nos separar de Cristo e do seu amor. A perseguição sempre existiu, sempre existirá, e ela nunca pôde nos afastar de Cristo. A fome, a falta de recursos, não pode nos separar de Cristo. Nada do que o apóstolo Paulo listou aqui pode nos separar de Cristo. Mas depois dele listar essas coisas que nós vivemos no nosso cotidiano, que são coisas do nosso dia a dia, aí ele vai para um campo mais espiritual. E ele traz no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida. Perceba os extremos aqui, morte e vida. A vida não pode nos separar de Cristo. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, e a partir dali nós vivemos com Cristo, para Cristo e por Cristo. A nossa vida se resumirá em Jesus. Quando morrermos, fecharmos os olhos aqui, partiremos para estar para sempre com Cristo, para habitar para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Logo, a vida aqui é com Cristo. Se morrermos, vamos morar com Cristo. Em nenhum momento mais estaremos sem a presença dele. Nem anjos, nem principados. Nem mesmo um anjo de Deus poderia descer aonde você ia dizer: eu vim aqui para te arrancar dos braços de Cristo. Eu vim aqui para te arrancar dos braços do Senhor, para te afastar do amor de Cristo. Ele não tem esse poder. Ou mesmo que o mais poderoso demônio, o mais forte demônio viesse das profundezas para lhe arrancar dos braços de Cristo, ele não tem poder para isso. Nem as coisas do presente e nem do futuro. Nada do que acontece aqui e agora pode te arrancar do amor de Cristo, pode te afastar dos braços do nosso soberano Senhor. E nada do que vem acontecer, seja catástrofe, seja tragédias, pode nos arrancar do amor de Cristo. Vivemos com Cristo aqui, andamos com Cristo, Ele está hoje conosco e estará no futuro. Em nenhum momento nós estamos sem Ele. E aí o apóstolo Paulo diz: nem os poderes, seja eles políticos, seja eles eclesiásticos, seja ele espiritual, nenhum poder pode nos arrancar dos braços e do amor de Cristo. Nem a altura e nem a profundidade. Se nós descermos o mais profundo abismo, Cristo estará conosco. Se nós subirmos a mais alta montanha, lá Ele também estará conosco. Nós nunca estaremos sem Ele, em nenhum lugar que estivermos. O apóstolo Paulo então diz: nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estamos seguros, queridos. Uma segurança inabalável. No campo espiritual, no campo físico, qualquer ângulo que você olhar, nós estamos seguros em Cristo. Portanto, tenha esperança, fortaleça-se, alegra-te no Senhor. E que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.